Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo Oi, gente, eu sou a Thaís. e essa é uma edição muito especial para esse primeiro dia de Semana Laranja aqui no canal Rede de Poder no Sistema Internacional. Pessoal, tudo bem? A gente está começando aqui a nossa Semana Laranja com um vídeo que já saiu hoje, meio-dia, e esse é o segundo vídeo especial que a gente vai lançar hoje, dia 23 de novembro, justamente para começar esse esforço que vai aqui no canal até domingo, até o dia 29. Então não deixe de conferir aí os vídeos que a gente vai lançar ao longo da semana. Nesse esforço que a gente está fazendo, eu já queria agradecer aqui também a Luana Feres e ao João Vitor Lena Sassi, que são a equipe por trás da RPSI, que estão ajudando a gente a promover essa ação tão importante de debate tão relevante que é de geopolítica, que é de segurança internacional, que é de política, enfim, que tem a ver com a nossa existência no nosso mundo. E eu não poderia ficar mais honrado em que esse segundo vídeo especial hoje seja com a Thaís Pinhata, uma pesquisadora, advogada, né, Thaís? Atuante, né? E posso dizer, já minha amiga, eu já envolvi ela em umas pesquisas aí, umas frias de pesquisar estado e tudo mais, né, Thaís, por meio da Heloísa Câmara também. Então, eu queria agradecer, Thaís, a tua participação aqui e queria que você se apresentasse aí para o pessoal que assiste o nosso canal, falasse um pouco de você e como que foi o teu caminho até aqui. Oi de novo, gente. Eu sou a Thaís Pinhata. Vou começar agradecendo o Gustavo pelo convite. Também já meu amigo, já estamos enrolados em várias, vou usar seu termo, frias. E, e é isso, espero que venham muitas mais. Eu sou advogada, criminalista, atuo com direito penal há quase 10 anos. É, Atualmente estou num escritório em São Paulo, ainda que eu faça a ponte aérea Rio-São Paulo, então estou sempre resolvendo problemas aqui e acolá. Sou professora no projeto de extensão Mulheres Encarceradas aqui da UFRJ e sou doutoranda em Direito pela Universidade de São Paulo. Acho que Muito era isso. legal. Obrigado de novo, Thaís. Eu acho que é muito interessante a gente tratar isso, porque como a gente já discutiu, né, até falando que a Thaís está envolvida numa fria comigo e com a Heloísa Câmara, porque a gente está pesquisando operações de garantia da lei e da ordem, Força de Segurança Nacional, ou seja, o uso de instituições de segurança da União, digamos assim, né, para realizar a segurança pública, que é um tema muito importante, que tem tudo a ver com a situação de mulheres encarceradas também, com todo a gente poderia falar, acho que mesmo em genocídio que está acontecendo tanto com relação a populações indígenas, populações originárias, mas também em regiões periféricas de grandes cidades, né, como São Paulo, como Rio de Janeiro, né, os grandes assassinatos e tudo mais. E isso é uma questão muito importante, porque tem uma conexão, né, que até é o desafio da minha tese, tem uma conexão muito forte entre o internacional e o nacional, assim como tem uma questão lógica da nossa vivência, né, Thaís? Nesse projeto de extensão, assim, que você faz e nas tuas pesquisas, né, na tua atuação, como que você enxerga essa questão da situação da nossa vida, da precariedade mesmo da situação das mulheres, e para a gente pensar como que depois essas forças estatais acabam influenciando e tudo mais nesse processo? Eu acredito que se a gente vai pensar na precariedade das mulheres, a gente precisa sempre estabelecer algumas bases, né, para a gente saber de onde está saindo esse pensamento, porque principalmente quando a gente fala de mulher hoje, acredito que pela presença do feminismo na mídia mainstream, algumas coisas acabam se perdendo e algumas teorias acabam sendo transformadas e perdendo a efetividade que elas podem ter para a gente, tanto como é, metodologia, quanto como possibilidade de leitura mesmo. Né? E essas bases que são o que eu trabalho aqui com as minhas alunas e que são o que eu acredito que podem ser úteis para a gente pensar, tanto nacional quanto internacional, no geral elas se resumem a três, né? Que são é, o patriarcalismo, que deve ser entendido aí como um fato social, a questão do machismo estrutural e a questão das interseccionalidades. Para a gente não tomar muito tempo, eu vou falar um pouquinho delas, assim, de maneira Por favor. geral, e aí a gente consegue partir daí para pensar
nos efeitos que isso vai ter na vida das mulheres no dia a dia, sobretudo quando falamos de violência, né? O fato social, que é a primeira dessas bases, é uma teoria de uns pensadores clássicos da sociologia. Provavelmente todo mundo que está assistindo esse vídeo já teve algum tipo de contato com ela, né? Uma teoria do Durkheim, que estabelece que os fatos sociais, elas moldam a maneira de agir das pessoas. Então, elas influenciam o que a pessoa vai fazer. Elas são aqueles valores, as normas culturais, as estruturas sociais que transcendem cada indivíduo para poderem exercer um controle social de maneira ampla, né, sobre todos nós. Isso, claro, vai ter que passar por vários recortes, mas, no geral, ela costuma se repetir em quase todas as sociedades. Então, é comum, quando a gente fala de gênero, que você vai ter um gênero se sobrepondo ao outro. Você pode até dizer que em nem todas as sociedades esse gênero vai ser o masculino, como é o comum no Ocidente. Mas você raramente encontra entre as sociedades uma igualdade de gênero. O segundo dos pilares, como eu tinha dito lá, é o machismo estrutural. Hoje em dia, esse debate da estruturalidade, né, ele tem sido bastante explorado, sobretudo pela teoria crítica racial. Então, a gente escuta muito falar do racismo estrutural. O professor Silvio de Almeida trouxe brilhantemente essa teoria aqui no Brasil. Inclusive, eu recomendo a todo mundo que leia o livro dele, é um livro sensacional. Mas essa base é uma base que pode ser utilizada em outras questões estruturantes da sociedade, né? E o machismo é uma delas. Então, a gente tem um fato social, que é o patriarcalismo. Como ele se manifesta na sociedade? Por meio do machismo estrutural. E o que é o machismo estrutural? Ele é, em linhas muito gerais, né, gente? A naturalização das ações, posturas, os hábitos, os pensamentos que promovem direto ou indiretamente segregação de mulheres ou de homens, né, segregação de pessoas com base em critérios de gênero. Então, toda vez que eu tiver qualquer tipo de segregação, a partir da naturalização de ações, eu tenho a presença do machismo estrutural. É importante a gente pensar que ele possui uma característica muito relevante, que é a transversalidade. Ou seja, eu não preciso identificá-lo com grande força. Mesmo quando ele é feito em pequena medida, é na repetição que ele vai se tornando estrutural. E não raras vezes ele vai desaguar em situações que parecem não tão agressoras ou não tão negativas, que é o que a gente costuma chamar de discriminação recreativa, né? Você pode explicar um pouquinho melhor? Claro, são aqueles casos em que, escondido com um tom de humor ou brincadeira, eu tento inferiorizar ou hierarquizar as pessoas. Então, a gente tem, no caso de gênero, piadas como, por exemplo, mulheres não sabem dirigir. Sempre que eu faço uma piada nesse sentido, é só uma piada, mas a longo prazo, os efeitos que eu tenho dessa piada são o quê? Uma crença real de que mulheres dirigem pior do que homens. Sendo que a gente sabe que isso não tem, dirigir não tem muito a ver com gênero. E isso não afeta só esse momento, ele pode se expandir muito mais. Muitas pessoas fazem uma leitura de mulheres dirigem pior do que homens porque mulheres não têm visão espacial. Quantas engenheiras a gente não tem? Né? Quantas mulheres trabalhando com questões técnicas que demandam alta capacidade de visualização espacial nós não temos e muito bem-sucedidas? Então, mas são pequenas coisas, sobretudo com esse tom recreativo, que vão reforçando alguns desses pilares que a gente tem dentro da ideia do machismo. E atingem grupos minoritários. É importante pensar que isso pode acontecer não só com critérios de gênero. Eu posso ter critérios relacionados à orientação sexual, eu posso ter critérios relacionados à raça, cor, etnia. Então, assim, a estrutura é que é afetada através das pequenas ações. Isso tudo volta sempre a esse campo da naturalização. Por último, a última base para mim, que a gente tem que ter quando a gente vai falar de mulheres, é a questão da interseccionalidade. O que é a interseccionalidade? A interseccionalidade é uma teoria que surgiu ali no final dos anos 60, começo dos anos 70, como uma ferramenta de busca de equidade de gênero e justiça econômica. Então, o que você tinha? A gente tem já no começo dos anos 70 um grande desenvolvimento das teorizações de gênero.
Só que, naquele momento, essas teorizações não conseguiam incluir pessoas que não fossem o padrão. Uhum. E quando a gente fala em incluir pessoas que não fossem o padrão em vários sentidos. Então, em critérios de cor, de orientação sexual, de todas aquelas situações que formam os tecidos do que é ser mulher, né? Uhum. Então, a interseccionalidade ela é uma busca por captar quais as consequências dentro das estruturas dinâmicas de interação que os eixos de subordinação vão ter. Eu sei, ficou bastante complicado, mas vamos pensar o seguinte. As pessoas, elas são marcadas pessoalmente por mais que uma característica. Então, Uhum. as mulheres, elas não são apenas mulheres. Elas podem sofrer opressões que vão além da condição de ser mulher. Então, elas podem sofrer opressões em razão da raça, em Uhum. razão da orientação sexual, em razão da classe. O que a teoria da interseccionalidade veio trazer? Que esses diferentes vieses, eles têm que ser considerados de maneira dinâmica nas pessoas. Uhum. Então, uma mulher negra, ela não é mulher e negra, ela é uma mulher negra, porque a experiência que ela tem dentro das relações dinâmicas, ou seja, dentro do como ela interage socialmente, do como ela é inserida socialmente, vê esses dois fatores associados, não desassociados. Ninguém olha para ela e fala, ah, ela é uma mulher e também é negra. Você olha para uma mulher negra como mulher negra. Essa é a teoria da interseccionalidade. Ela é importante quando a gente pensa, no caso aqui do canal, acho que é bem interessante a gente pensar nisso, na questão das mulheres refugiadas. Ela Uhum. não é mulher e refugiada, ela é uma mulher refugiada. Isso traz, parece uma coisa pequena, mas esse e que sai transforma muito o como a gente vê as relações. Porque as variáveis, elas passam a ter que ser pensadas em sua completude. Então, toda vez que eu falar em mulheres, eu vou ter que prestar atenção, porque ela não é uma mulher, ela é uma mulher refugiada. Uhum. Então, pode ser que aqueles critérios que eu use para falar de mulheres não sejam suficientes. A teoria da interseccionalidade é isso, ela pensa o dinamismo das nossas relações para tentar pensar as pessoas como um todo, e não como uma associação de vários fatores. Né? Eu tiro o e tudo passa a existir. Uhum. Quando a gente pensa nesses três pilares, a gente consegue olhar para as mulheres e para a condição das mulheres de uma maneira diferente. É, e isso vai refletir diretamente, claro, na forma em que a gente vai pensar o como a violência atinge as mulheres, mas, sobretudo, em formas de tentar minimizar os efeitos da violência e da opressão para todas as mulheres. Eu acho muito interessante essa questão que você coloca não, assim, não só da teoria, né, mas assim, os efeitos práticos de você pensar essa interseccionalidade, porque pensando assim a partir da experiência, né, de análise de RI, de geopolítica e tal, isso também desafia um tipo de pensamento moderno, binário, em caixinhas, né, assim, descartiano, tudo certinho. Então, eu tenho uma solução para refugiados e eu tenho uma solução para mulheres. Então, eu tenho aqui e eu tenho aqui. Mas muito dificilmente isso, inclusive nos próprios programas de organizações internacionais ou no atendimento dos estados a essas pessoas, né, como o caso dos refugiados, como você falou, assim, você tem um programa aqui que vai ser seguido e você tem um programa aqui que vai ser seguido. Mas ele deixa de atender todas as interseccionalidades. Isso eu acho muito interessante, né? E acaba fazendo com que a pessoa fique numa situação mesmo precária, né? Ou seja, você tem ali uma pessoa que não pertence a nenhum dos mundos, sendo que não existem dois mundos, né? A experiência dela, como você disse, que eu achei muito importante, ela é um todo, né? Ela vive não aqui como mulher, ou aqui como negra, ou aqui como mulher, ou aqui como candomblessista. Ela vive o mundo inteiro, né? Ela vive o mundo todo agregado, né? Como que você vê que isso pode impactar nessa precariedade da condição dessas pessoas, das mulheres em específico, Thaís? Então, quando a gente pensa fora da teoria da interseccionalidade, né, quando a gente pensa nesses quadradinhos, como você colocou, a gente corre risco de deixar, primeiro, muitas pessoas para fora. Uhum. No caso das mulheres, isso é extremamente problemático. Por quê? Porque o padrão não é o padrão feminino. O
padrão é o padrão masculino, o que significa que as políticas, no geral, vão ser pensadas a partir de homens e para homens. Para a gente ter uma noção do como isso é relevante, o Brasil, aqui no Brasil, por exemplo, a UERJ fez uma pesquisa há 2 anos, salvo engano, sobre quem faz políticas públicas no Brasil. As políticas públicas são pensadas em mais de 60% unicamente por homens brancos. Não, na época não se considerou fator de orientação sexual, mas acredita-se, por uma ressalva que foi colocada na própria pesquisa, que sejam homens brancos heterossexuais. Com certeza todos cisgêneros. Isso faz com que as visões sobre essas políticas públicas sejam as visões que essas pessoas puderam captar e desenvolver ao longo da vida. É importante que a gente pense que, claro, as pessoas podem desenvolver empatia, elas podem estudar. Eu peço desculpa, gente, que eu estou um pouco gripado, eu vou ficar mexendo no nariz. Imagina, tá aí. Mas, então, essas perspectivas, elas vão ser tiradas de experiências de pessoas que muitas vezes não têm a ver com os resultados que se busca alcançar, né? Com quem se busca chegar com essas políticas. E isso faz com que você crie um abismo entre o que se planeja e a realidade. Então, afeta as mulheres, essas teorias elas afetam as mulheres porque elas buscam trazer mais inclusão das mulheres nos espaços de decisão, né, nos espaços de planejamento, e buscam também abrir os olhos, já que incluir mulheres não é uma coisa que pode se dar de uma hora para outra, buscam abrir os olhos daquelas pessoas que planejam as políticas públicas e que planejam a atuação pública para problemas que podem existir e para os quais eles não têm condição de entender ou aprender a princípio, né? A priori ali apenas existindo. Os efeitos que a gente tem, no sentido de para além, né, das políticas públicas, são os efeitos da vida diária, né? A gente tem que pensar, como eu disse lá atrás, que são questões dinâmicas. Então, assim, quando a gente vai estudar empregabilidade, por exemplo, a gente vai ver que essas questões dinâmicas elas vão fazer com que determinadas populações sejam preteridas, enquanto outras são preferidas. E isso vai alterar completamente a dinâmica das pessoas em sociedade, porque é o que vai permitir o consumo, é o que permite o acesso aos espaços, é o que permite acesso aos espaços, quando eu falo acesso não a restaurantes, a isso também, mas é acesso à educação, acesso à saúde. Então, vão ter efeitos, a experiência tida interseccionalmente, ela vai ter efeitos em basicamente toda a vida da pessoa. Quando a gente fala em toda a vida, eu gosto sempre de usar um exemplo importante, que é o exemplo da saúde, de um estudo feito pela Jurema Werneck. Jurema Werneck, aqui do Rio de Janeiro, fez um estudo sobre o tempo de atendimento de ginecologistas do SUS entre mulheres negras e brancas e percebeu que as mulheres negras têm o seu tempo de atendimento extremamente reduzido em relação às mulheres brancas. Você diz o tempo da consulta. O tempo de consulta. Tá. E isso gera um problema bastante ruim, que é o quê? De a cada 3 mulheres, as mulheres negras têm 3 vezes mais chance de ter complicações em razão do câncer de mama, por exemplo. Olha. Ainda que a incidência de câncer de mama em mulheres negras não seja maior do que em mulheres brancas. É uma questão de cuidado, né? Uma questão de, enfim, de atenção. É uma questão de cuidado, atenção, acesso à saúde. Então, assim, a gente tem que pensar, quando a gente pensa sobretudo em políticas públicas e em relações, nos efeitos disso. E os efeitos disso vão ser o quê? Discriminação e exclusão para alguns grupos e superinclusão para outros. É isso. Não, é bem interessante porque para nós, e aí eu me incluo, né, para nós estamos fora do debate, né, que não fazemos pesquisa ou não estamos aprofundados nessa questão, algumas decisões de política pública parecem ser a salvação da colheita, né? Como, por exemplo, a tipificação do crime de feminicídio, que foi muito comemorado, né? Enfim, que foi levantado como uma questão muito importante. Eu sei que você tem uma visão específica sobre esse tema e eu queria que você compartilhasse com a gente sobre como que você vê essa questão do tipo legal, né?
do feminicídio, que pode não ser bem assim essa solução toda, né, que a gente acha. Eu tenho uma opção, eu tenho uma relação um pouco dúbia com o crime de feminicídio. Acho que é importante começar entendendo o que é o feminicídio, Legal. né? Uhum. O feminicídio, ele é uma qualificação dos homicídios dolosos. Homicídios dolosos são aqueles crimes em que eu mato com a intenção de matar, né? Eu tenho vontade, eu tenho dolo de matar. E esses crimes, eles vão ser praticados contra as mulheres e motivados por questão de gênero. Ou seja, nem todo assassinato de mulheres entra como feminicídio. Isso é importante. Então, nem toda vez que uma mulher for morta, eu vou ter que entender como feminicídio. Mas muitas vezes eu vou. O que seria esse motivado por questões de gênero? Basicamente, o que se entende hoje é que a gente tem relações de gênero que são hierárquicas e desiguais, que era aquilo que a gente falava um pouco mais para trás, né? E que se materializam na violação dos direitos gerais das mulheres e se materializam, sobretudo, na violência doméstica, ainda que não só nela. Para que haja o crime de feminicídio, eu tenho que entender que houve um menosprezo pela condição feminina, ou seja, uma discriminação de gênero real. Eu preciso, no geral, para qualificá-lo, que haja também um envolvimento de violência psicológica, um elemento a mais de violência, ou que seja em razão de violência doméstica. A violência psicológica ela é bastante difícil de ser notada pelo direito, não na vida real. Na vida real tudo se nota. Mas pelo direito a gente tem uma certa dificuldade, mas existem sempre alguns traços ali que vão ser identificados. O feminicídio ele chega para a gente pela Lei 13.104 de 2015, ou seja, bastante recente. Em termos de lei, sobretudo de lei penal, isso é muito recente. A gente tem que lembrar que o nosso código, por exemplo, ele é de 1940, ele foi, né, lá dos anos 40. Era Vargas ainda. Ele passou por algumas reformulações, uma grande reformulação lá nos anos 60. Ele passou por uma reformulação dos crimes sexuais depois nos anos 70, também bastante grande. Ou seja, ele foi se transformando. A gente teve também novas transformações no código, de novo nos crimes sexuais no final ali dos anos de 2010, mas ele é um código antigo, ou seja, a lei é antiga. E ele veio transformado por feminicídio só em 2015, algo muito recente. Essa qualificadora, ela vem porque os números de morte de mulheres, eles são ainda, né, já eram no momento da lei, mas eles são muito alarmantes. Depois que a gente teve a promulgação da Lei Maria da Penha, que foi lá em 2006, vários pesquisadores se dedicaram a isso, algumas grandes entidades se dedicaram a estudar a violência específica de gênero. E o que a gente teve foi que o Atlas da Violência de 2017, por exemplo, trouxe que de cada 100 mil mulheres, 5 vão ser assassinadas no Brasil. Quando a gente pensa em assassinatos no Brasil, no geral, pode parecer um número baixo. Mas é importante que a gente entenda que esse número é muito alto. Ele é alto o suficiente para colocar o Brasil entre os 5 países onde mais se mata mulheres no mundo. Então, essas estatísticas elas são altíssimas. E elas significam, em números mais próximos da gente, a morte de pelo menos 13 mulheres por dia por assassinato. Né? Então, a visibilização dos feminicídios, ou seja, das mortes em razão de gênero, ela era e ainda é essencial no país. Né? Num país que se vê enquanto aí normativizador de uma sociedade machista e que admite ainda a justificativa de que mulheres sejam mortas por ciúme, por correção de algum comportamento, por subversão. Recentemente a gente teve na mídia, é possível que as pessoas tenham acompanhado, a validação de um tribunal do júri em que o marido assassinou a mulher por traição e foi absolvido. A validação que você fala é justamente ele ter sido absolvido ou não? Não, ele foi absolvido, e aí se recorreu e o STF confirmou a condenação. Ah, certo. O STF fez o correto. É papel dele confirmar essa condenação. Mas
é um debate que não caberia aqui, porque daí tem a ver com soberania do júri, e tal. A gente poderia entrar nisso. Mas ele ele fez isso apenas por quê? Porque as pessoas acreditam. A gente tem que lembrar que os crimes de homicídio, eles são julgados pelos pares, eles não são julgados por um juiz. Isso Uhum. significa que socialmente se entendeu ali que a melhor opção era essa. E isso não é uma aberração dentro do direito, isso é algo que se entende muitas vezes, né? Decisões como essa são decisões bastante comuns. Uhum. Quando a gente voltando lá para o mapa da violência, desses assassinatos que eu comentei, de 5 ali, de 13 mulheres por dia, 4 em cada 10 foram mortas por parceiros ou ex-parceiros. Uhum. E esses homicídios quase todos ocorreram dentro do próprio domicílio, né, dentro da casa, ou por agressões físicas e sufocamento e utilização de objetos perfurocortantes. O que isso quer dizer? Que para as mulheres, raramente as mortes vêm externamente, como vêm as dos homens, por arma de fogo. As mortes de mulheres são, no geral, mortes muito mais pessoalizadas, a gente poderia dizer, né? Então, o sufocamento, objetos perfurocortantes, uma faca, coisas simples, objetos que a gente encontra em casa. Muitas pessoas defendem, inclusive, que para os casos de homicídio de mulheres, no geral, o que a gente tem é um escalonamento da violência. Raramente o homicídio é a primeira coisa que acontece. O comum de se ver em casos de feminicídio são mulheres que já vinham sofrendo abusos, né? E que passaram a sofrer cada vez mais. O feminicídio ele teve um papel importante em sua definição como crime, que foi chamar atenção para essas questões. Algumas pessoas dizem que foi um papel pedagógico. Ele ensinou nacionalmente que isso é um problema. Uhum. Por que se diz que nisso foi positivo? Os relatos de violência contra a mulher depois da promulgação dos crimes de feminicídio subiram em 86,64%. Uhum. É Então, bastante coisa. de 2015 para 2016, eu tive esse aumento em denúncias feitas diretas pelo número 180, que é o Uhum. número das centrais de atendimento de denúncia de violência contra a mulher, ou seja, foi um aumento muito significativo. Nesse sentido, isso é super positivo. Uhum. Qual é o problema? O problema é, será que o direito penal se presta a ser algo pedagógico? Será Uhum. que é papel do direito penal ensinar para as pessoas? Será que é papel do direito penal ser uma vingança? Uhum. O que a gente tem de mais novo em direito penal é que não. E dentro do movimento de mulheres, isso é ainda mais problemático, né? O que a gente tem? Para os movimentos de mulheres, e eu vou falar aqui movimentos de mulheres porque a gente tem que lembrar que não existe só o feminismo, né? A gente Uhum. tem o feminismo, a gente tem o movimento de mulheres negras que é alinhado ao feminismo, mas a gente tem os movimentos de mulheres africanas, o que é o mulherismo, a gente tem outras lutas por igualdade. Mas a gente encontra dentro dos movimentos, no geral, feministas, um grande paradoxo. Se por um lado a gente tem as adeptas de pensadores como a Angela Davis, Uhum. defendendo a abolição da prisão. Por quê? Porque se entende que as prisões elas são formas de instrumentos punitivos que acirram tanto o racismo quanto o sexismo contra determinados grupos subalternizados. Aí a gente vai ter, sobretudo, mulheres negras, jovens e pobres, e que podem ser substituídos por outra forma de penalização. A Uhum. gente tem aí, por um outro lado, muitas feministas pós-estruturalistas que entendem que abolir a prisão findaria também a punição cabível a todos aqueles homens que matam, violentam e praticam toda sorte de violência contra as mulheres, né? Uhum. Se a gente pensar, por exemplo, a gente tem aqui no Brasil instrumentos jurídicos como a Lei Maria da Penha, Uhum. que no fim consolidam a forma de punir através do aprisionamento, né? Certo. Então, Uhum. de medidas alternativas. Então, a gente tem esse o primeiro problema, né? O Uhum. problema do direito penal sendo usado de maneira a educar. Quando a gente tem meios outros de educar, o direito penal, no geral, deveria ser usado apenas como última opção.
né? Ele Uhum. é aquela opção quando eu já não posso mais fazer nada. E o segundo problema é o seguinte, é um problema aí de mais técnico, né? Alguns, a gente tem que lembrar disso, o machismo estrutural ele afeta todas as estruturas e, por óbvio, vai afetar também o judiciário. Hoje em dia, a gente já tem aí 5 anos de lei, né? E o que vem se entendendo? Que para muitos casos, o feminicídio foi uma forma de abrandar as penalizações Hum. contra os homens que matam mulheres. Por quê? As penas, elas são aplicadas. A gente tem um crime que é o crime simples. No caso do homicídio, é um crime muito simples, matar alguém. Uhum. Essa é a definição do crime. E aí eu tenho as qualificadoras, que são situações que tornam o crime mais repulsivo, né? Essas situações, elas podem ser aplicadas de maneira articulada ou de maneira solitária. Uhum. No caso dos crimes contra as mulheres pré-feminicídio, o que eu tinha era a aplicação de maneira conjugada de mais de uma qualificadora. Então, o Uhum. crime era qualificado por diversas questões. Hoje em dia, o que se tem? A aplicação de apenas uma qualificadora, que é a do feminicídio, que faz com que, em muitos espaços, onde o juiz entende que os crimes contra mulheres eles não causam grande impacto, tenha-se diminuída as penas que podem ser aplicadas contra os agressores. Uhum. Isso é interessante. Isso não vai se dar em todos os lugares, viu? Tem lugares que vão aplicar de maneira mais ampla, mas Uhum. não existe entre todos os tribunais ainda um padrão de aplicação dessas penas, né? Abre-se a possibilidade para que o juiz debata caso a caso como vai ser aplicado, mas ainda não existe um padrão real. Então, só para a gente deixar um pouquinho mais claro. Antes, por exemplo, podia ser considerado um homicídio doloso com Ele é, requintes de crueldade, com poderia por ou motivo enfim, fútil. por motivo fútil, certo? Então, dependia do caso concreto, mas Uhum. você conseguia ter mais. Hoje em dia, como eu tenho uma qualificadora única, Uhum. muitas vezes o que acontece? Os juízes podem entender que tudo se resumiu a ela. É importante que a gente entenda, até pela ressalva que eu fiz agora há pouco, que assim, existe uma vontade nessa lei, e a vontade foi penalizar mais, não foi penalizar menos. Uhum. Como se a pessoa for uma afiliada de Angela Davis, por exemplo, que entende pelo abolicionismo, ela vai dizer, pode ser que ela diga, olha, não era nem para estar penalizando assim. Uhum. Mas se a gente pensar nessa lei especificamente, a ideia era penalizar mais do que você conseguiu, não necessariamente isso. Porque eu acho interessante trazer essa perspectiva. Porque ao fim e ao cabo, as conquistas legais para as mulheres não necessariamente representam a melhor. Elas Uhum. podem representar. E é importante que a gente tenha alguns instrumentos. A Lei Maria da Penha, por exemplo, foi revolucionária no tratamento de violência de gênero. Entendeu? Protegeu muitas mulheres. Mas, claro, sofreu alterações também, né? A Uhum. lei quando veio. A lei que transformou a execução penal, lá em 99, também trouxe para as mulheres alguns ganhos, que Uhum. também já foram transformados. Mas por que essas leis ainda não conseguem chegar, né, a exatamente o que as mulheres querem? Aí vão ser várias questões, né, que passam tanto pelo quem faz as leis, quem debate as leis, né, mas passa também pela ideia de que a lei ela é um meio, ela pode ser um meio que colabora, né? Mas não necessariamente ela tem que ser o objetivo final. E eu acredito que seja essa a grande questão. Assim, a gente pode usar as leis como um meio de busca de igualdade, mas a gente não pode achar que só pela existência da lei as coisas vão ser transformadas. Tanto é Uhum. assim que se a gente pegar casos muito específicos, como o caso do racismo, o racismo já é penalizado no Brasil há 50 anos. E mesmo assim, a gente continua tendo casos constantes de racismo, injúria racial, etc. A mesma coisa com o movimento de mulheres. Então, assim, é necessário um esforço maior do que meramente o esforço legal.
Eu acho que essa discussão sobre criminalização, ela é muito importante porque ela também levanta a discussão sobre a violência estatal contra as mulheres, né? Infelizmente, esses videozinhos que a gente está fazendo essa semana, eles estão curtinhos. Então, eu queria que você falasse um pouquinho daí mais específico sobre essa violência estatal, porque se você criminaliza, inclusive a gente está gravando num dia em que surgiu um vídeo de uma mulher já algemada sendo violentada por um policial, né? Sendo agredida por um policial no DP, e aí o outro policial tenta segurar a mulher e não o PM, precisa vir uma PM mulher para segurar ele, enfim. Então você tem aí também uma faceta muito importante que é a violência do Estado contra as mulheres, né? Com certeza, com certeza. A violência estatal ela também existe e a gente fala muito pouco sobre violência estatal contra as mulheres, Uhum. sobretudo quando a gente fala em mortes. Criou-se, e não à toa, é importante dizer, uma ideia de que a violência estatal, no geral, ela é restrita aos homens, né? A gente tem um padrão que é o alvo principal da polícia, que são os homens negros jovens, então ali entre 18 e 25 anos, com baixa escolaridade. Mas o fato de que eles sejam o alvo principal da polícia não tira as mulheres de serem alvos não só da polícia, mas de outras formas de violência estatal. Acredito que é muito interessante a gente pensar, por exemplo, aproveitando que a gente está pensando no feminicídio, em algo que se convencionou chamar de feminicídio reprodutivo. Quem trabalha isso bastante é a professora Jaqueline Romil, de São Paulo, uma professora que se doutorou recentemente pela Unicamp, e ela vai falar que o abortamento clandestino, feito naquelas clínicas ilegais, ou feito em casa com métodos simples, pelo nível de mulheres mortas, pode ser entendido também como uma violência estatal. Por quê? O Estado, ao se omitir em suas políticas, e ao não só se omitir, mas no caso do abortamento, ao criminalizar as ações das mulheres, acaba por matá-las, gerando aí uma morte que, obviamente, é marcada por critérios de gênero. Sim. E ela não é marcada por critérios de gênero porque só morrem mulheres. Ela é marcada por critérios de gênero porque a gente se recusa a debater determinados assuntos sobre uma perspectiva feminina, no sentido de necessidades das mulheres, mas, sobretudo, de vivências das mulheres, né? No caso dos abortamentos especificamente, a gente sabe que a criminalização ela não foi suficiente para pará-los, né? E não raramente a gente vê casos de mulheres mortas, de mulheres, quando não mortas, mulheres que ficam com sequelas graves, muitas vezes não podem mais ter filhos, em razão de abortamentos clandestinos, Uhum. né? Para além disso, a gente tem também a violência direta. Acredita-se hoje, por exemplo, aqui no Rio, que 1/3 das mortes relacionadas à atuação das polícias em comunidades sejam mortes de mulheres. Uhum. Então, ainda que as mulheres elas não tenham um papel grande nos combates, Uhum. né, naquele Não, momento de o envolvimento troca de direto, né, da tiro, no questão. envolvimento direto, as mulheres têm sim grandes efeitos, né, por morarem em lugares ruins, por lugares tidos como ruins, por não terem acesso a espaços que permitam que elas se desenvolvam e busquem novas oportunidades, né? E isso também, tudo isso pode ser considerado violência estatal. Uhum. Se a gente voltar para a questão do abortamento, a gente pode ampliar um pouco isso para a saúde da mulher em geral. Quando eu falava lá atrás que as mulheres negras têm mais chance de morrer por câncer de mama, também existem outras possibilidades que atingem as mulheres e que são pouco pensadas. Então, a gente tem que pensar que a saúde pública da mulher ela foi pensada historicamente a partir do adoecimento e não da saúde completa. Isso é algo muito novo, né? São temas que vêm sendo tratados só a partir dos anos 90, quando a gente começa a pensar no direito à saúde integral. Ou seja, é Uhum. muito recente. E quando a gente fala no direito à saúde integral das mulheres, isso é ainda mais complicado. Por quê? Porque as políticas públicas de saúde, no geral, são pensadas por homens
que, claro, garantem algumas coisas, mas, por suas experiências pessoais, não podem garantir tudo. É Uhum. comum a reclamação no SUS, por exemplo, de que você tenha ginecologistas, mas que você não tenha possibilidade de fazer uma mamografia. Isso tem a Uhum. ver com a disposição do dinheiro. Então, tem a ver com políticas pensadas sem considerar as especificidades das mulheres. Sim. E a violência estatal, nesse sentido, para as mulheres, ela é sentida muito mais nos campos que não são o da violência direta, mas dessas violências indiretas, a falta de acesso à saúde, a falta de acesso a a falta de acesso a basicamente tudo, né? A falta de acesso à educação, a falta de acesso àqueles objetivos básicos que estão definidos lá no começo da Constituição, mas que a gente ainda tem grande dificuldade de garantir para todos os brasileiros e, sobretudo, para as brasileiras. Não, com certeza. E é interessante porque aí a gente pode traçar de novo um paralelo com as refugiadas, né? Porque normalmente essas mulheres, em ambas as situações, elas são esteio da família, né? E elas são as que trazem a renda, e a gente vê filhos morrendo por balas perdidas, a gente vê filhas sendo pegas, né? Enfim, aliciadas e tudo mais. Então a gente vê esse acúmulo, né? Essas camadas de violências indiretas que acabam também sendo muito relevantes para essa precariedade, né? Sim, Thaís, a precariedade das mulheres refugiadas, o delas é ainda maior porque elas têm negado muitas vezes o direito à identidade. uhum, Num dos vieses que a gente pensa pouco, que é o direito à identificação. Muitas dessas mulheres são indocumentadas, o que significa que elas efetivamente não vão ter acesso a absolutamente nada. uhum, Mesmo coisas que para nós são tão comuns como, por exemplo, a vacinação no SUS. Para muitas dessas mulheres não vão existir. Significa que as pessoas ficam à mercê ainda mais de todas as violências do de Estado um e do acesso. mundo comum. Uhum. E uma coisa que a gente não para pensar, né? Acho que principalmente porque é tão básico e esse direito é um direito que está sendo também vilipendiado, né? Thaís, de Exatamente. novo, queria falar que fiquei muito agradecido de ter você aqui, muito honrado. Acho que são discussões assim como sempre, né? São tarefas que ficam, né? A gente não consegue esgotar de forma nenhuma, acho que não é nem a ideia, mas levantar todos esses pontos, levantar essas questões. A gente vai passar a semana, né? Lembrando para o pessoal aí que a gente vai passar a semana com vídeos, inclusive com a Heloísa Câmara, com a Violeta Caldeira, enfim, várias pesquisadoras, Tatiana Vargas Maia, lá do Rio Grande do Sul também. Então, a gente vai estar aí conversando com várias pessoas sobre várias dessas situações e a gente convida vocês para continuar nesse fim daqui no nosso canal. Thaís, você quer falar alguma última palavra, alguma coisa assim? E eu queria te pedir também, se você quiser deixar para o pessoal, como que eles podem te encontrar, quais as vias de comunicação que você mais usa, plataformas e tudo mais, e a gente vai deixar aqui também na descrição as que você disponibilizar. Não. Bem, eu só quero agradecer mais uma vez, Gustavo. É uma pena que o tempo é tão curtinho, a gente acaba pincelando tudo, mas não pode aprofundar muito nada. Mas agradecer pelo convite, foi ótimo. Debater esses temas é sempre importante. Acho que, como final, eu lembro que existem canais de denúncia e que esses canais precisam ser utilizados. Eu sei que o foco do vídeo não são exatamente as mulheres vítimas de violência, mas pode ser que também elas os encontrem. Então, lembrar sempre que existem canais para denunciar essas violências, o 180, e em caso de violência momentânea, os números da polícia, Hum. não zero diretamente, e que existem espaços de acolhimento, então que as mulheres não deixem de buscar esses espaços, também os homens vítimas de violência. A gente fala muito da questão de gênero na questão das mulheres, mas que também os homens possam buscar os canais mais mulheres atentas. Sim, com certeza. E é isso. Mas agradecer. De canais de comunicação, as pessoas podem me procurar no Facebook, por Thaís Pinhata, é fácil de achar. Também estou no Instagram. Eu passo para você certinho. Mas o mais fácil, eu sou uma pessoa velha, por e-mail. Manda e-mail, eu respondo, eu leio, sempre respondo. Então, podem entrar em contato. Beleza, a gente vai deixar aqui na descrição Deixa- o e-mail que a Thaís vai mandar. Então é isso. Muito obrigado, viu, Thaís, de verdade, de coração.
E muito obrigado a vocês que estão acompanhando essa Semana Laranja com a gente aqui durante esse período dessa semana aqui no canal, tá bom? Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.